Uma nova lei, um contrato milionário e a justiça de olho. A gente vai entender agora uma grande transformação na maneira como o dinheiro público é usado no Brasil. E tudo começa com um caso que, logo de cara, colocou as novas regras à prova. Tudo começa com este número aqui: 10 milhões de reais. Esse era o valor de um contrato de saúde que à primeira vista podia parecer só mais um na multidão. Mas acredite, não era. E é aqui que a história dá uma guinada. Antes mesmo que qualquer dinheiro saísse do caixa, um tribunal chegou e simplesmente suspendeu tudo. Fica a pergunta: o que tinha de tão errado ali para justificar uma medida tão drástica e imediata? A resposta, gente, está toda aqui. Um baita conflito de interesses. Esse caso não era só sobre um contrato qualquer. Na verdade, ele se tornou um dos primeiros grandes testes de uma nova e rigorosa lei federal. Então vamos mergulhar nesse alerta de 10 milhões de reais para entender direitinho o que aconteceu lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Olha só o cenário. A empresa que ganhou uma licitação milionária para prestar serviços médicos tinha como um dos donos um médico que já era funcionário público concursado da Secretaria de Saúde da mesmíssima cidade. Ou seja, a pessoa que ia lucrar com o contrato já fazia parte do sistema que estava contratando. Complicado, né? E é justamente esse caso que joga uma luz sobre as novas regras do jogo. O que aconteceu em Cuiabá não foi um fato isolado. Pelo contrário, virou um exemplo prático de uma legislação que está tentando mudar, lá na raiz, como o governo faz negócios no Brasil inteiro. Então, é o seguinte, desde janeiro de 2024, a regra muda para todo mundo. O Brasil agora tem uma nova lei de licitações. E o objetivo dela não é só ajustar um detalhe ou outro, não. A ideia é provocar uma verdadeira mudança de cultura na gestão pública. A mudança aqui é de mentalidade, sabe? Antes, a lógica era quase sempre o quem dá menos leva. Muitas vezes, isso significava contratar algo de baixa qualidade ou sem um plano claro. Agora, o jogo é outro. O foco está no planejamento e na integridade, em buscar o melhor resultado para o cidadão, não só o mais barato no papel. E isso nos leva direto para o primeiro pilar dessa nova lei, que é uma ideia até simples, mas revolucionária na prática. Primeiro planejar, depois contratar. Acabou aquela história de sair contratando as coisas no improviso. Pensa assim, é como se fosse comprar uma casa. Ninguém escolhe só a mais barato e pronto. É preciso pensar na necessidade da família, checar a fundação, olhar o bairro. O tal do estudo técnico preliminar, o ETP, basicamente obriga o governo a fazer esse dever de casa antes de gastar um centavo. E olha, isso não é só conversa não, já está acontecendo na prática. Os tribunais de contas, como o de São Paulo, estão de olho e já começaram a cancelar licitações que tenham um planejamento, digamos, meio nas coxas, genérico demais. E aí a gente volta lá para o caso de Cuiabá, que é um exemplo perfeito do segundo grande princípio da lei, a necessidade de evitar conflitos de interesse para garantir que a disputa seja justa para todo mundo. Aqui, a lei é, assim, taxativa, bem clara mesmo. Um servidor público não pode, nem diretamente, nem por meio de uma empresa, participar de uma licitação do órgão onde ele trabalha. É proibido. Ponto. A ideia é fechar qualquer brecha para vantagem indevida. E a decisão do juiz nesse caso de Cuiabá foi, olha, emblemática. Ele basicamente disse que não precisa nem provar que o servidor usou a posição dele para ganhar. O simples fato dele estar ali, naquela posição, já cria a possibilidade de uma vantagem. E isso, para a nova lei, já é o suficiente. E essa é a grande sacada, a virada de chave. O ponto não é mais correr atrás para provar que teve corrupção depois que o estrago está feito. A lei agora age antes, para evitar até mesmo a possibilidade de que algo dê errado. É uma barreira de proteção para a integridade do processo todo. Pois é, e tudo isso mostra uma coisa. Não adianta só ter a lei no papel, né? O que a gente está vendo agora é um país inteiro tendo que aprender a lidar com essas novas regras. É uma verdadeira curva de aprendizado nacional. É um esforço enorme que está rolando de ponta a ponta no Brasil. De seminários da OAB até workshops do Tribunal de Contas da União, todo mundo está correndo para entender como essa nova lei funciona na prática. É um movimento coletivo para, de fato, virar a página. Então, cada decisão dessas, como a que a gente viu em Cuiabá, vira tipo um ponto de referência num novo mapa. E aos poucos, esse mapa está sendo desenhado, servindo de guia para que os gestores públicos de todo o Brasil consigam navegar por esse novo território sem se meterem em um problema. No fim das contas, a gente sabe que mudar uma lei no papel é uma coisa. Mudar a cultura, a prática do dia a dia,
é um desafio muito maior. Isso deixa uma grande pergunta no ar. Ok, as regras para usar o dinheiro público mudaram. Mas será que a cultura da administração pública no Brasil está conseguindo acompanhar essa mudança?